dia a todas e a todos. Eu queria inicialmente agradecer a Carmen por esse convite de estar aqui mais uma vez, né? Tivemos um ano atrás, mais ou menos, fazendo uma discussão específica sobre redes, e dessa vez ela me pediu que tratasse desse tema, atenção primária à saúde nas redes de atenção à saúde. Queria também agradecer a presença de todos, né? Mas especialmente eu queria fazer uma menção à presença do professor Gastão Wagner, que muito me honra aqui, essa grande liderança da saúde pública brasileira. Sempre que a gente discute saúde, a gente deve começar perguntando de que as pessoas adoecem, morrem, se incapacitam. Em geral não é assim, não é? Mas deveria ser assim. Então vou fazer uma incursão breve na situação de saúde do Brasil, tomando a transição demográfica e a situação epidemiológica singular de tripla carga de doenças. O Brasil vive, como está nesse slide, né, uma situação de transição demográfica acelerada. O que os países ricos fizeram em um século, nós fazemos em 2 gerações. Nossa população de pessoas idosas duplicará, né, nos próximos 20 anos. E nós sabemos que uma população mais idosa representa prospectivamente mais doenças crônicas, né? Há uma associação, à medida em que os dados da PNAD 2008 mostram que 70% da população de mais de 60 anos no Brasil apresenta uma ou mais doenças crônicas. Do ponto de vista da situação epidemiológica, nós poderíamos analisá-la de várias maneiras, mas aqui nós vamos tomar a carga de doenças em anos de vida perdidos ajustados por incapacidade, né? Ou seja, anos de vida perdidos, né? E o que é que nos mostra um estudo nacional feito pela Escola Nacional de Saúde Pública? Que 23,6% dos ADAIs ou dos DEIRs, né, são do grupo 1, doenças infecciosas, parasitárias e causas maternas e perinatais. 10,2% são causas externas e 66% da carga de doenças no Brasil é de doenças crônicas, né? Essa situação tem sido denominada de tripla carga de doenças, porque ela inclui, coetaneamente, uma agenda não concluída de infecções, de desnutrição e de problemas de saúde reprodutiva, convivendo com o crescimento das causas externas, fruto do fenômeno da urbanização e da violência, mas já com um forte predomínio, nós vimos ali 66% da carga de doenças crônicas e de seus fatores de risco, como tabagismo, sobrepeso, inatividade física, uso excessivo de álcool e outras drogas e alimentação inadequada, entre outros, que são produtores sociais a médio e longo prazos de doenças crônicas. Essa situação de tripla carga, a situação de saúde brasileira de transição demográfica acelerada e tripla carga de doenças com forte predominância de condições crônicas, e aqui eu introduzo um novo conceito que vai além de doenças crônicas, que é o conceito que a Organização Mundial da Saúde propõe recentemente, em 2003, né, de condições de saúde, que não é recortado pela etiopatogenia, mas pela forma como se estrutura a resposta social aos sistemas de atenção à saúde, né,
aos problemas de saúde. Então, condições crônicas, todas as doenças são condições crônicas. Mas, além das doenças crônicas, as condições crônicas envolvem as doenças transmissíveis de curso longo, como tuberculose, como hanseníase, como HIV/AIDS. Envolve o acompanhamento pelos ciclos de vida, né? Acompanhamento, a puericultura, a hebicultura do adolescente, a senicultura dos idosos. As illnesses, que são enfermidades, mas não são doenças, né? Os sofrimentos difusos, as histerias, etc, etc. Né? Então, esse é o leque das condições crônicas. E é sobre isso que eu estou falando. Né? Então, a condição crônica exige uma resposta social proativa, contínua, né? Dos sistemas de atenção à saúde, sem o que não funciona. Portanto, o recorte aqui não é da etiopatogenia, mas é um recorte de como se organiza a resposta social do sistema de atenção à saúde. Então, a essa situação de saúde de tripla carga e de transição acelerada, nós respondemos no SUS e também no sistema privado, com um sistema que é fragmentado, que opera de forma episódica e reativa e que se volta principalmente para a atenção às condições agudas e às agudizações de condições crônicas. Aí reside a causa fundamental da crise do SUS, como também a crise do sistema privado brasileiro, a crise do sistema canadense, a crise dos sistemas. Essa é uma crise universal. Como se explica essa crise? E aqui vou tomar no SUS, que é o nosso tema de conversa aqui. Essa crise se dá porque há uma brecha, há uma distância, um gap entre uma situação de saúde do século XXI, que é essa que mostrei, transição demográfica acelerada e tripla carga de doenças, e um sistema, uma resposta social da metade do século XX. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque há um descompasso entre os fatores contingenciais do sistema de atenção à saúde, no caso o SUS, que evoluem muito rapidamente. Nós vimos a forte evolução da transição demográfica. Esse gráfico, no fundo, mostra a transição epidemiológica a partir da mortalidade proporcional. Vejam como caem as doenças infecciosas, a mortalidade proporcional por doença infecciosa, e como sobem as doenças, as mortes por neoplasias, doenças do aparelho circulatório e causas externas. Então, esses fatores, mais a inovação em incorporação tecnológica, eles evoluem rapidamente. Né? E a capacidade dos sistemas de atenção à saúde em se adaptarem a essas mudanças é muito lenta. Daí, né, esse gap, essa brecha. Né? É como se os fatores contingenciais se movessem numa Red Bull 2011 e a capacidade do sistema adaptar-se é um Fusca 64. E há uma grande diferença entre esses dois. Né? Portanto, o dilema está em como acelerar as mudanças do sistema, porque esses fatores contingenciais são bem-vindos. A transição demográfica é bem-vinda, né? a transição epidemiológica é bem-vinda. Talvez aqui a gente tenha que dar uma consertada na incorporação tecnológica. Né? Não sei se fica claro essa razão da crise. Então, esses sistemas assim concebidos, né? Portanto, quando eu falo o sistema da metade do século XX, né? É porque aquele sistema, o sistema que hoje praticamos, ele ainda é um sistema que o concebemos na metade do século XX, quando metade das mortes eram por doenças infecciosas. Só que isso agora
menos de 5% das mortes são por doenças infecciosas. E cresceram avassaladoramente as mortes, e não só as mortes, a morbidade também, por condições crônicas em geral, né? Essa crise que eu disse é universal, ela se manifesta, por exemplo, em todas as condições crônicas. Aqui eu vou tomar o exemplo do controle do diabetes. No Brasil, com um gasto per capita de $427 por ano, né, apenas 10% dos portadores de diabetes tipo 1 estão com um nível glicêmico controlado. Apenas 27% dos portadores de diabetes tipo 2 estão com os níveis glicêmicos controlados, ou seja, hemoglobina glicada igual ou inferior a 7%. Em função disso e outros fatores, 45% dos portadores de diabetes apresentam sinais de retinopatia, 44% apresentam neuropatia, 16% apresentam alterações renais. Mas vejamos, do outro lado, a situação de um país que gasta muito mais, $6.719 per capita. Os resultados são igualmente ruins, né? 8 milhões de portadores de diabetes com diagnóstico, outro tanto sem, 35% com sinais de retinopatia, 58% com doenças cardiovasculares, 30% a 70% neuropatias. E num país que vive em guerra, Estados Unidos, a principal causa de amputação não é trauma, é diabetes. Essa comparação nos mostra que a crise é universal e que a crise independe do volume de recursos. Ou seja, mas não entenda que eu estou dizendo que o SUS está bem financiado. O SUS é muito subfinanciado, precisa mais dinheiro. Mas, na literatura hoje está claro que não há nenhuma associação entre volume de recursos gastos e saúde. Existe uma associação entre o volume de recursos e número de procedimentos, mas não existe associação entre número de procedimentos e mais saúde. É por essa razão que os Estados Unidos gastam muito e têm indicadores de saúde muito ruins. Então, qual é a solução para a crise, para essa crise fundamental do SUS, né? Restabelecer a coerência entre a situação de saúde, de transição demográfica acelerada e tripla carga de doença, com predomínio relativo forte de condições crônicas e um sistema integrado de saúde, que opere de forma contínua e proativa e voltado equilibradamente para as condições agudas e crônicas. Essa é a proposta das redes. Não entendo aqui que eu estou fazendo um discurso de que atender às condições agudas não é fundamental. É. Aliás, a prioridade zero de um sistema de atenção à saúde é manter a integridade de um órgão, de um sistema da vida. Portanto, não estou dizendo que não é importante, né? Mas a lógica de atenção à condição aguda é muito diferente da lógica da atenção às condições crônicas. Por quê? Porque a lógica da atenção às condições agudas, de um modo geral, o sistema pode ser descontínuo, pode ser fragmentado e pode ser reativo, mas isso não se aplica às condições crônicas. Uma rede, ela tem 3 elementos fundamentais. Então, essa é a proposta de rede, que é uma população, que é a população adscrita à rede. Quando a gente trabalha com população, com rede, com o conceito de rede, nós não trabalhamos com a população IBGE. Isso não nos diz nada. Isso é uma referência. A população de uma rede não é a população IBGE. É a população efetivamente cadastrada na atenção primária à saúde. Esse é um conceito que tem que ficar muito claro.